Gostaríamos de dar a boa noite a todos e dar as boas-vindas aos presentes aqui no auditório e também àqueles que nos assistem pelo canal do Conselho no YouTube. Bem, queremos convidar a administradora Regiane Magalhães. Ela é administradora judicial, habilitada pelo TJRJ, com ampla experiência em recuperação judicial e falências, atuando na gestão e supervisão de processos de recuperação judicial e falências de grandes empresas. O assunto: desafios e tendências na atuação do administrador na recuperação judicial. Vamos dar as boas-vindas à Regiane. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao presidente do CRA pela oportunidade, ao doutor Wagner e ao Rafael Monteiro também pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre o processo de recuperação judicial, mas pela visão do administrador de empresas. A gente teve um simpósio, semana passada, que o foco foi o administrador judicial, mas o administrador de empresas ele tem uma importância muito grande em todo o processo de recuperação judicial. Antes do processo de recuperação judicial e após o processo de recuperação judicial. E a ideia hoje é a gente falar sobre a atuação do administrador de empresas, que eu acho que fica muito incipiente em relação a todo o processo. O processo é todo voltado para a área jurídica, na verdade, e o administrador de empresas, que tem um papel importantíssimo no processo, fica um pouco que esquecido. E eu acho que a gente aqui na Casa do Administrador, nada como a gente colocar o foco no administrador de empresas nesse processo que é tão rico e a gente tem aumentado a cada dia mais empresas entrando em recuperação judicial. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter em relação à administração, à recuperação judicial, é que o administrador judicial e o administrador de empresa, eles são figuras distintas. A gente tem a ideia de que o administrador judicial ele administra a empresa. E essa não é a realidade. E assim, a gente vê casos de administradores judiciais que o oficial de justiça vai lá à casa deles para poder penhorar bem, ou bloqueia a conta, porque os credores acham que o administrador judicial ele é o administrador da empresa, acaba confundindo por ter o mesmo nome, praticamente, e acaba onerando o administrador judicial, que nesse caso não tem nada a ver com isso. Então, o administrador judicial ele é o fiscal do juízo. Ele está lá para fiscalizar todo o processo de recuperação judicial. Ele não entra na gestão da empresa em nenhum momento. A gestão da empresa, quando ela entra em recuperação judicial, continua sendo dela. Então, assim, a gente precisa entender que as decisões que são tomadas dentro do processo de recuperação judicial em relação à empresa cabe ao administrador da empresa. Então, se ele acha que na reestruturação dele ele vai mandar X pessoas embora, ele vai fechar 30 lojas, ele vai tirar toda a diretoria, vai botar uma diretoria nova, ele vai mudar o sistema que é utilizado e vai botar um outro sistema, isso tudo fica a cargo da gestão da empresa. E o administrador judicial, é claro, ele vai fazer toda essa fiscalização. E isso é muito confundido pelas pessoas. E a gente, como profissional de administração, a gente não consegue entender a importância disso. Porque quando uma empresa ela entra em recuperação judicial ou que uma empresa está em crise, a nossa estratégia em relação à reestruturação da empresa é muito importante. É o que vai fazer o diferencial para saber se ela vai entrar com pedido de recuperação judicial ou não. A grande diferença é que o administrador de empresa hoje, agora com os casos novos de Americanas ou Light, é uma informação que está sendo mais difundida. Então, se torna uma coisa mais fácil. Mas antes, as pessoas não sabiam que existia o Instituto da Recuperação Judicial. Então, a empresa vinha num processo de crise e falia. E quando eles passaram a ter a noção de que existe uma recuperação judicial, muitos vêm em crise, perdem o time do pedido e também vão à falência. Por isso que a gente não tem tantos casos de recuperação judicial que ela consegue se concretizar realmente. Mas por quê?
Porque o tempo do pedido da recuperação judicial, por falta, eu acredito muito que seja por falta de conhecimento dos gestores da empresa, e aí você não consegue entrar com o pedido, porque para você fazer uma recuperação judicial, a sua empresa tem que estar viável, né? E aí você passa desse tempo e a empresa já chega falida. E a empresa falida, o processo de recuperação judicial é um processo muito oneroso. Então, se você já chega numa situação de insolvência, de passiva descoberto durante muito tempo, não tem como você salvar aquela empresa. A tendência realmente é a falência. Então, a gente precisa entender, a gente como profissional de administração, que essa ferramenta, esse Instituto da Recuperação Judicial, a gente ter esse entendimento sobre isso, pode ajudar a gente, na nossa empresa, a conseguir a continuidade dela, que a intenção da recuperação judicial é a continuidade da empresa. Então, difundir esse conhecimento sobre recuperação judicial é importante. Tem uma importância enorme que hoje o administrador de empresa não tem esse conhecimento, ou esse conhecimento é muito pouco, isso fica muito abarcado pelo jurídico. Tanto é que quando uma empresa entra em recuperação judicial, geralmente ela vai chamar o jurídico, óbvio, porque tem que ter o jurídico para poder seguir o processo de recuperação judicial, e eles contratam uma consultoria para fazer a reestruturação da empresa, uma consultoria que entenda de recuperação judicial, não só de recuperação da empresa. Né? Então, o que acaba acontecendo? Se você é profissional de administração, você tem essa informação, você consegue gerenciar isso de uma forma melhor. E você está vivendo da empresa. Ninguém melhor do que você para saber a situação que a sua empresa está vivendo. E você saber, não, agora é o momento de pedir socorro. Então, eu vou procurar um jurídico, eu vou procurar as formas e os meios de entrar com um pedido de recuperação judicial e seguir todo o processo. Aí aqui eu tirei algumas reportagens que falam sobre o índice de recuperação judicial. No primeiro, eu comparei, isso aqui são do primeiro semestre de 2023, tá? Que as recuperações judiciais elas estão aumentando. E a tendência no Serasa Experian é que elas aumentem no próximo semestre. Então, a gente tem um campo de trabalho enorme pela frente. E, assim, as pequenas empresas são... o processo de recuperação judicial de pequena empresa é diferenciado do processo de recuperação judicial das grandes empresas. É um outro processo, é uma coisa mais específica. Mas as pequenas empresas elas estão entrando também num ritmo de pedidos de recuperação judicial. A grande diferença é que a pequena empresa, quando entra na situação que eu tenho falado, já falida. Então, ela entra com pedido, já está falida, vai para a falência, fecha a empresa. Mas a gente tem uma tendência de aumento de recuperação judicial nos próximos semestres, né? Tanto por conta da economia, do que a gente está vivendo. Então, assim, é um campo de atuação e é um desafio para o profissional de administração que, ele sabendo do processo de recuperação judicial, ele consegue levar isso de uma forma mais fácil e consegue achar o momento certo de entrar com um pedido. E salvar a empresa dele. Não importa se a empresa dele tem 10 funcionários. Ou uma empresa que tem os credores de 159 mil, como a Oi. É uma empresa que gera renda e, dependendo do lugar, ela fomenta a economia do lugar. Dependendo do município que encontre essa empresa, ela fomenta a economia daquele município. Então, nada como também dar a ela a oportunidade de também continuar o seu negócio. Né? Aí vamos ao processo de recuperação judicial. O que é a recuperação judicial em si, né? Porque as pessoas confundem muito a recuperação judicial com falência. Um caso muito específico que aconteceu da Americanas. Quando a Americanas entrou em recuperação judicial, se você pegar as notícias, as pessoas falavam assim, a Americanas faliu, vai mandar todo mundo embora, vai fechar todas as lojas. E foi um alvoroço, e aí a mídia falando um monte de coisa, foi aquele estardalhaço. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é recuperação judicial. Então, quando se fala em recuperação judicial, se fala o quê? Faliu, acabou, vai embora, ponto final, né? Só que não, o processo de recuperação judicial ele é um meio, um instrumento jurídico que pode ser utilizado pela empresa para que ela continue suas atividades e ela continue gerando renda. Tanto é que, para você entrar com recuperação judicial, você tem que demonstrar ao juiz que a empresa tem uma viabilidade econômica. Não é só eu entrar com pedido, vou entrar com pedido de recuperação judicial. Não é isso. Você precisa mostrar que ela ainda tem como continuar. Porque, senão, já decreta falência e segue
a falência dela. Então, a gente entender que recuperação judicial não é falência, ela pode se tornar falência, mas ela não é falência, é muito importante. Muito importante para a gente entender isso. E aí a gente vê um caso de empresa que... A Itapemirim. A Itapemirim, ela entrou com pedido de recuperação judicial em 2016, em 2022 foi decretada a falência dela. Mas são institutos diferentes. Ela tentou durante um tempo, ela ficou de 2016 até 2022 num processo de recuperação judicial tentando reestruturar a empresa dela. Em algum momento, por N motivos, ela foi falência, mas existem outras empresas, a Eternit, por exemplo, quando teve a questão do amianto, que ela precisou mudar toda uma tecnologia, ela construía caixa d'água, telha de amianto. Era a tecnologia que ela usava, né? E, a partir do momento, não pode mais usar amianto. E aí, como é que você faz dentro de uma empresa dessa? Né? Ela se reestruturou, ela surgiu das cinzas. Ela mudou toda a tecnologia dela, mudou tudo que ela podia mudar, ela fez uma mega reestruturação, fez uma reengenharia e conseguiu se recuperar. E hoje está aí, no mercado, super bem. Ah, sim, tem várias outras coisas por trás, mas assim, a gente precisa entender só a questão de que a empresa, se ela tiver uma certa viabilidade, ela consegue se recuperar. O problema todo é quando a empresa já chega de uma situação que não tem como mais recuperar. Eu acho que esse aí é a maior questão. Eu acho que até fica em aberto para as pessoas que gostam de pesquisar, a gente estudar e pesquisar qual seria o melhor índice, ou qual seria o melhor momento, qual o índice que a gente pode utilizar, ou índice contábil, enfim, para que a empresa está tanto tempo com esse índice menor do que um exemplo. E aí você já pode pensar em entrar com um pedido de recuperação judicial. Isso ainda não tem isso no mercado ainda. Sim. E aí aqui eu coloco só a questão da previsão em lei, que é para vocês terem que é a Lei 11.101, mas que teve atualização com a Lei 14.112, e na Lei de 14.112, a grande inovação foi a questão da mediação, né, da gente poder utilizar a mediação. Isso já era feito antes, tá? Só ficou pacificado em relação a isso, mas o que eu quero deixar assim, bem claro nessa questão aqui da recuperação judicial é a continuidade da empresa. A continuidade da empresa é o mais importante nisso tudo. É você fomentar a renda, fomentar o emprego, entendeu? Você fomenta muita coisa. E a função social, que também é uma coisa que a gente, às vezes, não consegue entender. Muitas das pessoas não conseguem entender. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe 2 exemplos. O da Gama Filho. Quem é aqui do Rio conhece a faculdade, né, a Gama Filho, e todo mundo sabe que, na época que a Gama Filho estava funcionando, o que gerava ali no entorno? Você tinha papelaria, você tinha a bar, você girava o setor imobiliário, porque muitas pessoas, muitos estudantes, moravam fora e estudavam no entorno. Aí você tem a questão do transporte público. Tem toda uma função social que a Gama Filho ali, naquele momento, ela gerava para aquilo ali. Então, a partir do momento que ela entra em falência, o que acontece? Você passa ali e não tem nada. É um breu. Então, a gente precisa entender que essa continuidade da empresa, a preservação da empresa e manter essa função social, não é só você, eu estou dando uma oportunidade para a empresa, para o empresário, para ele continuar. Não é só isso, o foco não é esse. A gente não está só ajudando, o judiciário está ajudando o empresário, né? Na verdade, a gente está ajudando uma economia no entorno do que aquilo ali gera. Aí um outro exemplo é esse hotel lá na Amazônia. É o Hotel Tropical. É um hotel de luxo, no meio da Amazônia, né? Que, no momento ele tinha 1.000 funcionários, girava toda a renda ali naquele meio, e quando ele entra em recuperação judicial, na verdade, ele começa a entrar em crise, de 1.000 vai para 100. Foram 100 funcionários. Daqui a pouco faliu. Aí você pega esse hotel de luxo, que girava muita coisa ali, aí você pensa no pequeno produtor, na pessoa que
cultiva, sei lá, tomate, cebola, sabe, que precisava de uso no hotel, das pessoas que iam para lá para a lavanderia, a camareira. Como é que você aloca essas pessoas em outros locais? Né? Então, assim, a função social e a preservação da empresa são dois princípios que têm que ficar muito fixo na nossa cabeça. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, que a gente está gerenciando uma empresa, a gente não só gerencia a empresa, né? E o produto ou o serviço que a gente está... A gente tem uma responsabilidade também para fora disso. Porque a gente está gerando emprego, a gente está gerando tributo, a gente está gerando renda, a gente está gerando muita coisa quando a gente tem uma empresa. Então, a gente entender esses princípios é muito importante para a gente. E aqui eu peguei também no Serasa as recuperações judiciais deferidas no Brasil. As deferidas são aquelas que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial e o juiz deferiu, porque tem as requeridas, que as pessoas entram com pedido de recuperação, e imediatamente o juiz já diz que não, seja por não ter a documentação certa, ou por realmente ela não ter uma viabilidade econômica, e logo se vê que não tem como ela entrar com recuperação judicial. E aí a gente consegue perceber que de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de 47% no primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23. Isso é muita coisa. E a tendência é que no segundo semestre de 23, a gente tenha um certo aumento também. E aí a gente precisa ter o administrador de empresas preparado para estar ali a postos no momento que a empresa que ele está trabalhando precisa entrar em recuperação judicial. Porque ele precisa ter o feeling e entender... Sim, olha, eu já estou vindo há 1 ano, 2, 3, a situação da minha empresa não está boa, não vende. Você consegue ver isso, porque você é gestor da empresa, você está vendo. Então, será que não seria o momento de eu chamar um jurídico e sentar e conversar? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa informação. Eu fico brincando que eu falo assim, isso é uma ferramenta. Eu estou trabalhando numa empresa, a minha empresa está indo de vento em popa. A gente não sabe o que pode acontecer. Aconteceu uma pandemia, ninguém esperava uma pandemia. Né? Mas eu estou vendo que, será que não é esse momento que eu posso... Eu lembrei naquele dia que eu fui lá naquela palestra lá, a menina estava falando sobre recuperação judicial. Será que não é o momento de eu procurar alguém que entenda um pouco disso e veja se realmente eu posso usar esse instituto hoje aqui na minha empresa? E talvez possa ser a solução que você precisa para você dar continuidade na sua empresa. Porque, assim, a recuperação judicial ela é um processo oneroso, sim. Mas ela te traz alguns benefícios que você consegue ficar um tempo sem fazer pagamento para os seus credores, tá? Então, o seu dinheiro está entrando, você só vai pagar dali do ponto X, do deferimento para frente, para trás vai ser o valor que vai ficar na recuperação judicial. Então, você tem um fôlego, você vai ter a sua receita entrando sem ter esse pagamento que você está devendo, só vai pagar os que estão para frente, e você consegue respirar e se reestruturar. É aquele momento do pedir socorro. Eu sou administrador, não entendo disso. Então, muitas empresas, elas contratam empresa, porque a gente tem empresa especializada em reestruturação de empresa para recuperação judicial. Elas só fazem isso. Existem escritórios de advocacia que eles são especializados só em trabalhar para o devedor. Então, ele faz todo o plano de recuperação judicial, ele faz toda a negociação com os credores, e o escritório é especializado só em fazer isso. Né? Então, aí você fica perguntando, por quê? Será que o gestor da empresa ele não tem capacidade disso? Ou ele não tem o conhecimento suficiente? Ou ele não sabe? Né? Aí fica esse questionamento. Eu acho que, assim, muito hoje, pelo tempo que eu venho trabalhando em recuperação judicial e que eu venho tendo contato muito com os credores, eu consigo perceber que realmente existe o não conhecimento. Existem advogados que não entendem de recuperação judicial. Né? Os credores que não entendem também. E, às vezes, o credor recebe uma carta na casa dele, a empresa entrou em recuperação judicial, você é classe 1, você tem um crédito de R$5.000. Eu já atendi ligação de pessoa falando assim, mas eu estou devendo ou eu vou receber? Porque você recebe uma carta totalmente jurídica, a pessoa não tem o conhecimento, e aí não sabe nem do que está se tratando, e eu acho que esse conhecimento precisa ser difundido. O credor precisa entender do processo de recuperação judicial também, para ele saber o quão
ele pode pedir qual o momento dele entrar com uma habilitação, qual é o momento dele fazer uma divergência de crédito. Né? Então, vamos lá. Aí, a intenção hoje, aqui, eu estava até conversando com o Pedro, a intenção hoje é a gente entender a visão da recuperação judicial através do olhar do administrador de empresa. Aqui eu não estou entrando no mérito da recuperação judicial, porque é um processo complexo, entendeu? Eu não estou botando, aqui eu vou falar todo o processo de recuperação judicial. Eu não tenho nem tempo, né, para poder falar. Mas eu estou colocando uma visão geral da recuperação judicial, dos pontos principais, para poder mostrar que o administrador judicial, o administrador de empresa, ele está em todos os pontos do processo de recuperação judicial. Tá? Quando a gente fala em petição inicial, aí você fala, nossa, petição inicial é o advogado que faz. Né? O advogado que faz. Fica naquela, não, é petição inicial e tal. Mas quem leva as informações para o advogado? O advogado ele não é gestor da empresa, ele não é administrador da empresa. Ele não tem as informações que são necessárias para o processo de recuperação judicial. Então, na lei diz, petição inicial, eu tenho que trazer informação sobre a empresa, as últimas 3 demonstrações contábeis, fluxo de caixa, e assim, tudo que você precisa ter para poder o processo ser deferido. É a parte burocrática do negócio. Só que a petição inicial é um pedido. Você está pedindo ao juízo para que ele defira a sua recuperação judicial. E pedido é convencimento. Então, eu preciso convencer ao juiz de que a minha empresa ela possui ainda uma certa viabilidade, a minha empresa ela tem uma função social importante e que eu preciso entrar em recuperação judicial para que essa empresa tenha uma continuidade. Então, a gente vê, antes da recuperação, do pedido de recuperação judicial, a gente precisa da figura do administrador. Pois é essa visão que eu preciso, que eu botei como propósito de ensinar, não, mas de mostrar para as pessoas que o administrador de empresas ele está em todos os momentos da recuperação judicial. Ele não é o administrador, porque a gente confunde muito, administrador judicial. O administrador judicial é uma peça importantíssima no processo, mas o administrador de empresas também é. E talvez a gente não tenha essa noção. Né? A gente, como profissional de administração, a gente não tem dessa noção do quão a gente é importante, um agente importante no processo. Porque a gente está no início, lá a gente precisa passar. Agora eu estou falando eu como administradora judicial. Né? As informações, a gente solicita, o administrador judicial solicita todas as informações para a empresa. E quem manda essas informações é a empresa. E aí eu fico pensando, eu do outro lado agora, como eu da empresa, eu tenho que saber organizar essas informações para mandar para o administrador judicial. Não mandar, como às vezes, muitas vezes acontece, a pessoa pega lá, entra no sistema, baixa os arquivos todos e manda lá 200 arquivos para o administrador judicial. Se vira aí. Procura aí. E aí a gente tem todo um trabalho, porque o administrador judicial ele olha todos os documentos. Todos os documentos que são enviados, são olhados, são analisados por contador, por administrador, por alguém de finanças, às vezes por auditoria, às vezes pelo advogado. Então, assim, as informações que chegam para a administração judicial, elas são realmente vistas porque a gente precisa passar, a gente tem a responsabilidade de passar para o juiz tudo que é enviado de uma forma que o juiz entenda, porque o juiz também não entende de empresa. Ele é juiz, ele não é gestor. Então, a gente precisa também passar para o juiz tudo o que está acontecendo na empresa. Quais são as ações que a empresa está fazendo? Aí ela... nesse mês eu demiti 10 funcionários. Aí isso também é informado. Nesse mês eu contratei mais 2 pessoas. Ou então eu troquei a diretoria. Isso tudo é informado. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa entender o papel do administrador judicial em todas as fases, do administrador de empresa em todas as fases do processo. Aí é o que eu falo, quais informações o administrador deve colocar na petição inicial? Isso aqui é a parte burocrática da questão. A exposição patrimonial, as razões da crise econômico-financeira, mas é o advogado que sabe a razão da crise econômico-financeira? Não é advogado. Ele transforma isso em petição inicial, porque ele precisa fazer uma peça técnica para apresentar para um juízo técnico. Mas quem sabe essa informação, a demonstração contábil, quem são os credores,
né, é o gestor da empresa. E aí a gente entra numa outra fase, que é a fase do deferimento. A empresa foi, o juiz olhou todo, fez análise do processo todo e deferiu o pedido de recuperação judicial. Quando ele defere o pedido de recuperação judicial, começa a entrar o processo do administrador judicial, né? E aí o administrador judicial ele pede as informações para a empresa, né? A empresa passa as informações e o administrador judicial passa a fazer os relatórios. Primeiro a gente faz um relatório que se chama relatório circunstanciado. A gente mostra para o juiz a situação da empresa, como se fosse um retrato da empresa naquele momento, né? A gente diz como é que é a empresa, se ela tem uma viabilidade ou não, mas isso tudo de acordo com as informações que a gestão da empresa manda, que a própria empresa devedora, a recuperanda, manda para a gente. O objetivo desse relatório é da celeridade e transparência. Então, o que acaba acontecendo, na verdade? Se o outro lado da moeda, a gestão, manda as informações de qualquer forma, vou pegar todos os arquivos, vou mandar para lá e a gente faz uma análise. Você tem uma análise. Se eu sou gestora da empresa que está em recuperação judicial e eu tenho conhecimento do processo de recuperação judicial, o que eu faço? Eu mando as informações de forma ordenada. As coisas acabam se tornando mais fáceis. Porque quando a empresa ela te manda a lista de credores vem com o nome do credor, vem com o endereço do credor, porque o administrador judicial ele precisa mandar carta para todos os credores, tá, da empresa, e hoje ainda é carta. Aí você manda 10 mil cartas, 3 mil cartas, sabe? Você manda realmente carta e o valor do crédito da pessoa. Quando o gestor manda para lá, tirou do sistema, bota lá, não atualiza. A gente tem o administrador judicial, a gente faz a fase administrativa, que é a habilitação e a divergência de crédito. Tá? E aí, o que é a habilitação de crédito? A habilitação de crédito, quando a primeira lista de credores, o seu nome não está lá, mas você tem um crédito para receber, você faz a habilitação de crédito. Quando o seu nome está lá e o valor que está lá não condiz com o que você acha que você tem a receber, você tem uma divergência de crédito. E aí, o que acaba acontecendo na divergência do crédito? Se isso não é bem preparado pela empresa, pela recuperanda, e vai para a administrador judicial, a gente olha como é que é todo o processo. Eu sou credora da empresa, aí eu estou divergindo daquele crédito, aí eu vou mandar toda a minha documentação. Aí eu mando 200 páginas de documentação. Aí, essa documentação ela é analisada pela empresa. A empresa faz a análise dela e diz assim, não, eu não concordo com esse valor, ou eu concordo com esse valor. E aí o administrador judicial pega todas essas informações, dessas 200 páginas, faz toda a análise de novo, para poder fazer a lista de credor do administrador judicial. Então, assim, se a gente tem essas informações de forma ordenada, sendo enviada de forma ordenada, a gente diminui um pouco essa questão dessa análise toda. E a gente consegue ser mais transparente e mais célere no processo. Porque, assim, ninguém quer ficar em recuperação judicial o período todo. A pessoa quer se livrar da recuperação judicial e seguir a vida dela. Ela quer que a empresa dela continue funcionando. Então, quanto mais a gente conseguir entender sobre o processo de recuperação judicial, a gente consegue gerir melhor as informações que estão sendo enviadas. E aí o administrador judicial tem as informações mais fidedignas, o juiz tem as informações mais fidedignas, os credores têm a informação mais fidedignas, e quando chega lá na época da Assembleia, ele fala, não, está tudo muito organizado, eu vou conseguir... E isso também pode influenciar no voto lá no final. Entendeu? Então, assim, essa questão da gente entender a importância do administrador judicial. E agora a gente vai falar sobre o plano de recuperação. O que é o plano de recuperação? O plano de recuperação, logo quando a empresa entra em deferimento, ela tem um período para poder fazer o plano. Como é a construção desse plano? O plano, na verdade, ele é um plano de pagamento. Né? Plano de pagamento. Eu estou te devendo, né? E eu posso te pagar dessa forma. Só que não é assim simples do jeito que eu estou falando, né? Existe uma negociação com os credores, existem várias... Agora, com a questão da mediação, existe a mediação e a conciliação entre os credores. Eles sentam e conversam e veem a melhor forma de fazer esse plano. Existe o período de objeção
do plano depois que o plano está pronto. Mas aí a gente chega na questão principal. Quem constrói o plano? Quem traz as informações? Quem diz se pode pagar e a forma que pode pagar? É a empresa. Não é o advogado, não é o administrador judicial. Quem diz a forma como você tem que pagar é a empresa. Então, assim, mais uma vez, o gestor e o administrador da empresa está ali no foco, no papel de que ele é importante também na construção do plano de recuperação judicial. E um bom plano de recuperação judicial faz com que os credores ainda gerem uma certa credibilidade na empresa, acreditem que realmente a empresa pode se recuperar e votam pelo plano de recuperação e conseguem cumprir aquele plano. Né? Então, assim, desde o início eu venho falando essa questão do ponto do administrador de empresas, ele está em todos os pontos da recuperação judicial. Todos. Então, assim, você pode trabalhar dentro da empresa, você pode trabalhar no administrador judicial, você pode fazer consultoria para a empresa, você pode fazer a reestruturação do plano, você pode fazer N coisas. Então, assim, é um campo aberto para o administrador de empresas. Tá? Não só como a gente não vê a recuperação judicial e o administrador judicial e a recuperação judicial como só o administrador judicial, porque o nome é administrador judicial. Né? A gente tem um campo muito aberto para o profissional de administração e que está muito ainda escondidinho. Muito por falta, eu acho, de conhecimento do processo. Mas como essas empresas grandes agora estão entrando com o processo de recuperação judicial, isso está ficando mais comum. Né? Então, as pessoas estão procurando mais sobre o assunto. Então, fica mais fácil da gente conseguir entender do assunto e procurar os lugares que a gente pode fazer. Porque, assim, existem vários escritórios de advocacia de administração judicial, mas existem várias empresas que fazem a administração judicial. Né? Então, assim, e tem as empresas de consultoria que fazem um plano de recuperação. Né? Então, o campo da recuperação judicial para o administrador de empresas está aberto. E a gente precisa ocupar esse campo como profissional que a gente é treinado. A gente é treinado para gerir empresas, a gente é treinado para gestão, a gente é treinado para crise. Esse é o nosso treinamento como administrador. A gente tem que estar ali, naquele momento, para passar pela parte boa da empresa e pela parte ruim da empresa. E a gente é capacitado para isso. A nossa formação técnica é essa. Né? E aí, mais uma vez, com a visão geral, a gente percebe, antes da recuperação, antes da petição, a gente tem a figura do administrador de empresas. No deferimento, a gente tem a figura do administrador. No plano, a gente tem a figura do administrador. Então, assim, eu estou massificando isso para a gente conseguir entender dessa importância que a gente tem nesse mercado. Né? A gente precisa sair daqui entendendo que a gente pode atuar em vários momentos da recuperação judicial. E que apenas a gente precisa o quê? Se especializar, estudar, entender, procurar saber. Né? Aí, no plano de recuperação judicial, a lei diz o seguinte: são só esses 3 pontos: discriminação pormenorizada dos meios da recuperação, demonstração da viabilidade econômica, laudo econômico-financeiro e avaliação dos bens do ativo devedor. A lei está isso aqui. Mas é isso aqui que você vai botar só no plano? É um plano de pagamento. Você precisa convencer as pessoas, os seus credores ali que vão votar em uma assembleia, que você é capaz de cumprir aquilo que você está botando ali. Entendeu? Você precisa provar para as pessoas de que aquele plano que você construiu de pagamento ali, ele vai ser cumprido. Porque se a pessoa tem o mínimo de pensar que não vai ser cumprido, ela vai votar não na assembleia. E aí pode gerar a questão da falência da empresa. Né? Hoje a gente tem um plano alternativo, que quando o plano ele é negado, né, ele é indeferido na Assembleia, os credores podem propor um plano de recuperação. E aí teria uma outra Assembleia, mas com um plano proposto pelos credores. Antes da 14.112, isso não tinha. A empresa não cumpria, o plano não era aprovado, era direto para falência. Tá? E aí eu peguei um exemplo de plano de recuperação judicial, para a gente ver. Lá, a gente tem esses 3 pontos, que são importantíssimos, dão 400, 500 páginas às vezes. E aqui a gente tem interpretação do plano. Isso aqui é o que vai para... Isso aqui eu tirei de um processo. Isso aqui é o que vai para o processo. Então, assim, quando você tem as ações tomadas para a reversão da crise,
Quem vê isso? Tá? Quando você vê a análise do ambiente do setor da atividade, quem faz isso? Então, assim, a importância do plano ser bem feito, a importância da gente no papel de administrador de uma empresa, de gestor da empresa, é poder passar isso aqui de forma clara para os seus credores, porque são eles que vão votar se o seu plano vai ser viável ou não, se você vai aprovar ou não, se a recuperação judicial vai continuar ou não. Isso daí, depois de definido os valores individualizados de todos os credores e aprovados. Sim, mas esses valores já vêm quando o administrador judicial ele emite a lista dele de credores, em cima disso. Conhecer a listagem dos credores, e essa que é a grande dificuldade, não é isso? Não, mas, na verdade, a listagem de credores, quando o administrador judicial ele lança a lista dele, ele já vem com os valores dos credores que foram habilitados e participaram da divergência. É a última lista. Porque depois dessa lista administrativa, você só pode mudar isso judicialmente. Então, você vai ter que entrar com processo judicial para ir contra aquele valor que está na lista. Então, exatamente esse é o ponto aí. Antes de chegar nessa querela aí, Ah, sim. que aí é que eu acho que nós temos que examinar com muita firmeza e trocarmos muitas ideias que tem solução para isso aí. Sim, porque o que acaba acontecendo? Aqui, eles já têm os valores estipulados da lista. Então, eles já sabem quem são os credores, quantos são os credores, quais são os credores, de quais classes eles são e quais são os valores. Porque, assim, como que você monta um plano de pagamento se você não sabe quem você tem que pagar? O quanto você tem que pagar? Qual o valor que você vai pagar? Você só pode ter um plano de pagamento se você souber o que você está devendo. Ah, eu estou devendo quanto? 1 milhão? Eu estou devendo 1 bilhão? 3 bilhões? Então, eu só posso montar um plano de pagamento se eu sei... claro que foge. Tem questão trabalhista que fica durante um longo tempo e a pessoa ainda não terminou e aí a gente pede reserva desse crédito. Pede, tem essas questões especiais. Mas o todo, como principal crédito principal da empresa, isso já está, entre aspas, definido. Para se montar um plano. E é o grande problema para ser definido, não é isso? Ah, sim, é. Então, é neste ponto aí que eu gostaria depois nós fixarmos para estudar, tá bom? Sim. E aí, tem uma pessoa ali que vai fazer uma pergunta. Então, boa noite. Boa noite. Eu ainda estou no primeiro período, não tenho muito conhecimento ainda, mas me surgiu uma dúvida. Quando a empresa em recuperação judicial ela é de capital aberto, tem algum tipo de negociação com os acionistas? Sim. Específico? Eles fazem. Ele está perguntando se a questão da empresa em capital aberto se tem uma negociação com o acionista. Em todo momento do processo de recuperação judicial, existem negociações entre a empresa devedora e os próprios credores. E o administrador judicial ele só fica ali observando. Mas existe essa. Antes de montar um plano de recuperação judicial, existe muita conversa antes. Né? Porque você não pode só impor o seu plano de recuperação judicial. Você tem que, pelo menos, conversar com as pessoas que você está devendo. Se a gente trouxer para a nossa vida comum, eu estou devendo a você, né? Certo? Eu não posso dizer para você assim, agora eu vou te pagar de 3 vezes. Se você não pelo menos, concordar que você quer receber de 3 vezes, em 3 vezes. Entendeu? Então, assim, todo o processo de recuperação judicial ele tem negociações entre os credores, mesmo sendo acionista, ou mesmo só os credores, fornecedores e tal, existe sempre uma conversa, né, para que se vote o plano. Entre os credores e a empresa, Sim. que é a devedora. Isso aí, entre os credores. Tipo de sociedade. Isso aí, qualquer tipo de sociedade. Obrigado. Nada. Então, aí eu quero mostrar para vocês aqui a questão do plano, que isso aqui são algumas informações que quem só detém é a empresa, né? Quem detém o plano é a empresa. Quem faz o plano é a empresa. Se ela faz sozinha ou se ela contrata uma empresa para fazer a reestruturação dela, é uma outra questão. Muitas empresas contratam empresas externas, ou às vezes auditoria, às vezes consultoria, enfim, para poder montar o plano de recuperação. Existem escritórios de advocacia que são especializados em montar esses planos de recuperação judicial, e o próprio escritório faz essa negociação com os credores e vem nessa conversa até montar o plano de recuperação judicial para poder apresentar. Né? Então, assim,
a gente consegue entender que esse tipo de informação são informações que quem dá para a gente é a empresa. Tá? É a empresa. Então, assim, eu quero sair daqui com a certeza de que as pessoas conseguiram entender da importância do profissional de administração nesse processo. Ele é muito importante. A gente não tem a noção do quão ele é importante nesse processo. Porque você pode atuar em qualquer parte do processo. Aí vamos para a Assembleia. Quando chega na Assembleia Geral de Credores, chega na Assembleia de Credores, estão os credores, estão os advogados, está todo mundo. É como se fosse uma Assembleia de condomínio, né? Está todo mundo lá. Agora é online, não tem mais briga, porque às vezes tem briga mesmo, as pessoas brigam, tem essas coisas mesmo. Mas assim, agora online não tem mais esse tipo de coisa. Mas na Assembleia Geral de Credores, quando existe um momento que o gestor da empresa, ou a consultoria, ou quem está responsável pela empresa, ela vai apresentar o plano. Então, aquilo ali é o momento dela estar mostrando para os credores dela que estão ali que, eu tenho esse plano aqui, eu consigo pagar dessa forma. E aí, vocês estão comigo ou não estão? Vocês aceitam isso que eu estou dando para vocês ou não? E aí existe uma votação. Então, se você não entende da empresa, se você faz um plano... se você não faz um plano que tem um mínimo de viabilidade, que você consiga convencer o outro de que o seu plano vai funcionar e que eu vou conseguir pagar você, as pessoas não vão votar a favor do seu plano. Então, assim, mais uma vez, a importância do plano do profissional de administração na recuperação judicial. Então, aqui, a atuação. Lá no dia da Assembleia, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas, para os credores que estão ali presentes, que a viabilidade daquilo que eu estou colocando. Aí, quando a gente consegue aprovar o plano, né, a maioria das vezes a gente consegue aprovar o plano, começa a fase de pagamentos. E como que é a fase de pagamento? A empresa começa a pagar conforme está ali escrito naquele plano. Né? Ela precisa mandar relatórios para o administrador judicial do que está sendo feito. Quando a empresa entra em recuperação judicial, todas as ações que são feitas dentro da empresa precisam ser informadas para o administrador judicial. Então, se eu vou, se eu vou mudar o sistema, são coisas que implicam em alguma coisa final no processo de recuperação. Então, eu vou mandar pessoas embora, ou então eu vou vender um imóvel, eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer um financiamento, investimento, enfim. Tudo isso tem que ser informado para o administrador judicial. Né? Então, quando a gente tem a aprovação do plano, começa aquela fase do pagamento. E isso aí, o administrador judicial, ele está fiscalizando isso, porque o não cumprimento do plano de recuperação judicial enseja a convolução da recuperação judicial em falência. Convola, é isso mesmo. Acaba convolando em falência. Então, a gente precisa entender que a observação do administrador judicial em relação ao que está sendo feito pela empresa é muito importante. E tem os credores eles estão recebendo, e se eles deixam de receber, eles vão reclamar. E aí vão em juízo e reclamam, enfim. E ninguém que entra em recuperação judicial quer sair de lá falido. Né? E aí, no final, quando concede a sentença da recuperação judicial, é esse período de 2 anos que as pessoas sempre falam de acompanhamento, que eles vêm acompanhando a empresa durante esse período aí de 2 anos. Agora, vamos já para fechar, as qualificações do administrador judicial, do administrador de empresas. O administrador de empresa ele precisa ter vários pontos importantes que ele precisa conhecimento. É o que eu estava até conversando, a questão do conhecimento. Você não precisa ter o conhecimento pleno de tudo, não tem como a gente ter conhecimento pleno de tudo. Mas algumas coisas são importantíssimas para a gente ter para cumprir esse papel dentro de uma empresa, principalmente quando ela está em recuperação judicial. Elas têm conhecimento jurídico. A gente não é advogado, mas a gente precisa entender da lei de recuperação judicial, porque se você não entende da lei de recuperação judicial, como é que você vai entender o processo de recuperação judicial? A competência de gestão financeira, a gente está falando de crise econômico-financeira. Então, a gente precisa entender alguma coisa de finanças, senão a gente também não consegue. Né? E a experiência em reestruturação empresarial, porque quando a empresa, se eu não tenho experiência em reestruturação empresarial, eu vou contratar alguém que tenha.
O que eu sempre falo, o bom administrador, ele sabe colocar a peça certa no lugar certo. Ele não tem o conhecimento de tudo, não tem como a gente ter um conhecimento de tudo, mas a gente precisa saber quem a gente vai colocar em cada lugar. Se eu não tenho capacidade de fazer uma reestruturação da minha empresa, eu contrato quem tenha. E sigo o fluxo. É você ter a humildade de saber, não, esse ponto aqui, eu não consigo. Então, eu vou contratar alguém que consiga fazer aquilo. Competência e liderança e gestão de equipes. Até assim, a questão de liderança, gestão de equipe e negociação de conflitos é muito em relação aos credores. Porque, assim, você se colocando no lugar do credor, aquela pessoa que tem um dinheiro a receber, e ela não está recebendo, você precisa ter a questão de gestão de pessoas muito dentro de você. Porque são pessoas que você precisa conversar e são pessoas que, às vezes, não têm conhecimento. Muitas das vezes eu recebia telefonema ou e-mail, enfim, ou eu ligava para as pessoas porque as pessoas realmente não têm conhecimento do processo de recuperação judicial. Foi o que eu falei no início, ele só recebe uma carta dizendo que ele tem que receber tal valor. Mas aí qual documento ele fazia? Às vezes não sabia nem o e-mail que tinha para mandar, o que ele tinha que fazer. Como é que você gerencia isso? Se você for pensar numa construtora você está lidando com o sonho da pessoa. A pessoa ali, ela comprou um apartamento para casar, né? E aí a empresa entrou em recuperação judicial, ela foi para um plano, e aí teve um deságio, e ela vai receber, sei lá, 50% do valor que ela deu no apartamento dela. Você imagina como essa pessoa está, como essa pessoa chega para o administrador judicial. Então, você tem que ter um conhecimento de gestão de pessoas, de resolução de conflitos, de negociação, muito forte para você conseguir conversar com aquela pessoa e explicar que esse é um processo jurídico, que não tem o que você fazer. O processo é esse o processo. E não dá para mudar, você só pode explicar a ela a forma como o processo funciona. E aqui eu botei algumas coisas que do administrador de empresas, os benefícios que ele tem entendendo o processo de recuperação judicial. Eu botei valorização do profissional, identificação dos problemas financeiros, mas eu acho que um dos principais em relação a isso é a prevenção à falência. Porque se você tem um conhecimento do processo de recuperação judicial, você acaba, muitas das vezes, você pode até salvar entre aspas, a sua empresa. Oi, Pedro. Empresas de porte médio e até de grandes empresas têm a estrutura para controlar isso. Tá? Sim. Fica em alguns índices normais de balanço, mas a profundidade para isso não tem. Sim, mas aí é isso que a gente está procurando imputar na cabeça das pessoas, que elas precisam entender. É aquela sementinha que a gente está plantando hoje para colher daqui a alguns anos. É informação técnica muito forte, profunda, e que a maioria não tem, não. Então, o Pedro está falando que essa questão da identificação precoce dos problemas financeiros, que é muito difícil de entender. Aí eu estou respondendo a ele o seguinte, que a gente está plantando hoje essa semente. É isso, né? Que eu também quero conversar muito com você. A gente está plantando hoje a semente de você entender o processo de recuperação judicial, você entender o quão é importante. Você está olhando os problemas financeiros da sua empresa e o quão é importante você ter a humildade de perceber que existe um momento de dizer agora não dá mais, eu não consigo sozinho. E aí você pode usar o Instituto da Recuperação Judicial para você tentar continuar com a sua empresa. Eu acho que essa é a ideia principal, é você entender que existe o processo e que você precisa entender a sua empresa como um todo. Porque se você não tem o conhecimento, como é que você faz uma coisa se você não tem conhecimento? Entendeu? É muito complicado. Eu preciso construir um muro aqui. Aí eu vou pegar a mão, vou botar o cimento, vou botar um negócio... Sendo que existem N ferramentas para poder fazer isso. A ideia aqui é mostrar que existe uma ferramenta. Se ela vai ser usada, não. Você pode estar trabalhando na empresa durante 20 anos e sua empresa continuar igual várias empresas saudáveis que estão em anos e anos e nunca nem pensou em crise, né? Então, a ideia hoje aqui foi falar sobre essa questão mesmo, de colocar na cabeça do
do administrador de empresas, o quão ele é importante nesse processo, em todas as fases do processo, seja dentro da empresa devedora, seja junto com o administrador judicial, seja empresa de consultoria, seja empresa de grande porte, seja em microempresa, em empresa de pequeno porte e média empresa. Então, assim, eu quero que fique bem sedimentado na cabeça de nós, profissionais de administração, que a gente é importante em todo o processo de recuperação judicial. E que existe um campo de trabalho enorme pela frente, que a gente pode estar explorando. Né? E aí, com parceria com o CRA, a gente vai conseguir plantar aquela sementinha que a gente está precisando hoje, para a gente colher daqui a um tempo, e a gente vai conseguir fazer com que os profissionais de administração fiquem cada vez mais especializados, mais qualificados, e a gente coloque no mercado pessoas realmente qualificadas. E que a gente entenda dessa importância do profissional de administração, que às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que todo mundo sabe administrar. Não é isso. Administrar é técnica, administrar requer muito estudo. Entendeu? Então, assim, o papel da gente hoje é colocar essa semente, fazer com que os profissionais de administração procurem sobre o assunto, estudem sobre o assunto, seja ele que está no primeiro período da faculdade. Olha que coisa importante. Ele está no primeiro período da faculdade e ele já está tendo essa informação. Esse é um profissional que ele vai se formar, ele já tem essa informação. Nesse meio do caminho, ele pode fazer estágio numa administração judicial, ele pode fazer estágio numa empresa que já esteja em recuperação judicial e aí ele pega um pedaço do processo. Então, assim, essa é a semente que a gente está plantando aqui hoje. É entender a importância do administrador judicial, do administrador de empresas, no processo de recuperação judicial. Agradeço, uma boa noite, vamos entrar para a fase de perguntas. Pode. Vamos ficar localizado exclusivamente na apresentação da listagem dos credores ao administrador judicial, pela empresa recuperanda. Uhum. Você abordou aí que vem muito papel. Agora são arquivos. Hein? Agora são arquivos. Arquivos. Então, é aí que eu gostaria de conversar, porque eu tenho essa experiência de perícia, principalmente naqueles processos de prestações de contas, em que a parte tem muito interesse, e o advogado com muito mais interesse ainda, bota a primeira folha na última, a segunda no meio, e se tiver 2, 3 mil folhas, não tem uma sequenciada da outra. É um embaralhamento total. Então, este processo dará muito trabalho ao administrador para fazer isso. Tá? Então, a experiência que eu tenho, eles me dão essa informação que eu não vou fazer mais nada. Mas eu peço a eles da maneira que eu quero. Então, nessa listagem de credores, você, na verdade, vai apresentar para o administrador judicial o seu passivo circulante e o seu passivo não circulante, todo ele. Certo? Então, é aí que eu vou entrar com a minha vivência e o que eu tenho. Se nós colocarmos esses módulos que registram todos os itens do passivo circulante e não circulante, ele, em termos contábeis, ele tem uma contrapartida e terá um documento. Se nós pedirmos, neste momento, esta apresentação com este formato de informação, só virão os lançamentos contábeis, que nós não vamos falar que é lançamento contábil, e você tem toda a informação de cada um do credor, com todos os seus documentos ou falhas de documento. Então, quando você pedir e mandar um arquivo, não vem o arquivo, tem que vir essa listagem. E é aí que eu quero conversar muito com você, tá bom? Tá. O Pedro está falando só sobre a questão da lista de credores, de como fazer a formulação da lista de credores para entregar para o administrador judicial. A gente tem mais uma pergunta. Me surgiu uma dúvida aqui. Durante o processo da recuperação judicial, tem essa lista de credores. A empresa ela pode vir a ter novos credores durante esse processo? Por exemplo, BNDES, órgão público,
e privado também? Sim. Qual é o seu nome? Renan. O Renan está perguntando se, no período da lista de credores, os valores que são colocados lá, se eles podem ser reclamados a qualquer momento. A gente tem um período administrativo, que são os 15 dias. Geralmente, isso é esgotado. Assim, o administrador judicial ele tem um intuito muito forte de esgotar isso na fase administrativa. Né? É bem forte isso. Por quê? Porque a gente tenta diminuir a demanda judicial. O que acontece? Se a pessoa, nesse período de 15 dias, ele não habilita e nem diverge do valor dele, e ele resolve fazer isso depois, ele só vai poder fazer isso pela via judicial. Então, ele vai precisar de um advogado para entrar com um processo, uma petição inicial, para poder fazer essa solicitação dessa divergência judicialmente, num processo por dependência, que vai ser analisado depois. Então, assim, a gente tenta evitar ao máximo essa questão da pessoa pedir. Então, por isso que a gente envia a carta, a gente tem os editais, o próprio administrador judicial no site fica tentando informar a todo momento, tem um período de 15 dias, o período está acabando, vai acabar dia tal, para que a gente evite essa demanda judicial depois. Porque ela é mais onerosa também, né? Porque você vai precisar de advogado para poder fazer esse processo. E na fase administrativa, você, credor, você só vai mandar seus documentos via e-mail conforme o administrador judicial informou lá no site dele. Entendi. Entendeu? E a empresa ela pode fazer tipo novos empréstimos, fazer mais dívidas com o intuito de investir para poder se recuperar, ou ela fica privada disso? Não, ela pode fazer, mas isso tudo tem que ser olhado pela justiça. Ela não pode chegar e fazendo... A partir do momento que é deferido o processo de recuperação judicial, ela não pode fazer mais o que ela quiser, a hora que ela quiser. Tudo isso tem que ser fiscalizado pelo administrador judicial. E pelos credores, né? Porque, assim, se você está me devendo e você começa a fazer várias movimentações na minha empresa e não me paga, né? O que está acontecendo? Será que você está recebendo dinheiro ou não? Fica uma coisa muito obscura. E a gente precisa que o processo de recuperação judicial ele seja bem transparente. Entendi, obrigado. Nada. Rejane, temos aqui duas perguntas de internautas. A primeira é da Gisele Espíndola Carvalho. Ela pergunta: qual a norma que dita as regras para a recuperação judicial? É a Lei 11.101, e agora com a atualização é 14.112, mas que já está na 11.101 de 2005. Tá, e a próxima pergunta é da Márcia de Oliveira Souza. Ela pergunta: essa recuperação é quando a empresa já declarou falência ou pode ser também quando está endividada e ainda não declarou falência? Não. A recuperação judicial ela só pode funcionar desde que ela ainda existe uma viabilidade econômica. Se a empresa ela já está insolvente, completamente insolvente, não tem como você recuperar. Então, ela já entra em falência. Ou você declara a autofalência e faz a falência da sua empresa, ou ela automaticamente vai entrar em falência. Mas um dos princípios da recuperação judicial é que ela ainda tenha uma viabilidade econômica para que ela consiga continuar. Porque uma empresa já insolvente, ela não tem como mais você continuar. Só isso, não. Então tá, agradeço a presença de todos, todo mundo online. Também muito obrigada pela presença de todos. Rejane, muito obrigado pela sua excelente palestra. Rejane Magalhães, administradora, ela falou agora sobre os desafios e tendências na atuação do administrador na recuperação judicial. Agora convidamos nosso querido presidente, Wagner Siqueira, para nosso encerramento. Ô, Rejane, eu saio muito feliz aqui hoje de sua palestra, porque vejo que ela não se esgota apenas no conhecimento disseminado aqui, a divulgação para o grupo que está aqui e também para o grupo que nos assiste através da internet, já seria em si muito rico. Mas eu tenho certeza que esse é um primeiro passo de a construção. Você usou algumas vezes a palavra sementinha. Acho que você já deixou mais do que uma semente. A semente já brotou e já está construindo uma árvore. Eu tenho certeza que o trabalho que você e outros companheiros, alguns estão aqui certamente, vão realizar. Eu continuo afirmando, vão ter todo o apoio do Conselho, todo o meu apoio pessoal, inclusive como presidente, para a gente constituir aqui realmente uma comissão, né, de administração judicial, falências e perícia.
de tal maneira que o Conselho, né, através de sua coordenação, você realize, nós somos um instrumento a serviço desta comissão para que este tema tão importante para a nossa profissão, como você explicitou de forma tão clara aqui hoje, possa se realizar. E hoje é um momento histórico, porque tivemos o seminário, aquele simpósio com a Associação de Peritos, o que foi extremamente importante. A sua palestra hoje consagra, né, essa ideia, essa minha convicção e esse meu apelo para que vocês façam essa comissão. Muito obrigado e parabéns a você. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade de estar disseminando essa informação. Com muita honra, eu vou estar aqui lutando para que a gente consiga disseminar isso e essa semente que eu sempre falo, ela consiga brotar e a gente consiga fazer com que tanto os alunos que estão na faculdade de administração tenham esse conhecimento, quanto os profissionais de administração, e a gente consiga colocar no mercado essa importância do administrador de empresas, que eu acho que a gente trabalha tanto, estuda tanto, a gente tem tanta informação e isso precisa ser colocado para o mundo. Vamos construir essa nova realidade. Esse novo grande espaço, que já é de alguns profissionais de administração, mas que podem ser bastante disseminados como uma afirmação e a identidade da nossa profissão. Parabéns a você. Obrigada. Bem, agradecemos a participação de todos aqui presentes e também a todos aqueles que nos assistiram no YouTube. Então, encerramos nossa palestra. Rejane, muito obrigado, parabéns.